Bom dia, queridos alunos. Na aula de hoje, vamos estudar as leis de Newton numa situação diferente, tá? A gente vai considerar agora as leis de Newton dentro do movimento circular uniforme, que vocês já estudaram. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que você tem uma abelhinha voando. Vamos pensar assim que a abelhinha está voando em círculo e você está olhando de cima, tá? Você está por cima olhando a trajetória dela. Então, sei lá por que essa abelhinha resolveu voar em círculo, ok? E que essa abelhinha esteja descrevendo um movimento circular uniforme. Então, vai ter um círculo aqui de raio R e ela voa, né, com módulo da velocidade constante. Então, eu desenhei aqui no instante inicial, T0, e desenhei o vetor velocidade inicial da abelhinha, que é o vetor V0. Lembrando que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, a abelhinha está voando, depois ela está aqui, e no tempo final, no tempo T, a abelhinha já mudou de posição, e o vetor velocidade dela, observem que a direção desse vetor V, velocidade final, é bem diferente da direção do vetor V0, né? Aí a primeira pergunta que vem é o seguinte: neste movimento, existe aceleração? Pode ser que você tenha uma tendência de dizer que não, porque o módulo da velocidade no movimento circular uniforme não se altera. Só que a aceleração, a gente trabalhou muito com aceleração já, né? A aceleração era ΔV sobre ΔT. E aí quando você pensa em número, ΔV, se o V não muda, o ΔV é zero, a aceleração é zero. Só que tem que tomar cuidado, porque na verdade a aceleração é um vetor. Então o que você tem é A vetor é igual a ΔV vetor, ou seja, vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial, isso é o ΔV vetor, dividido pelo ΔT. Acaba que em uma dimensão a gente poderia escolher um sentido para ser positivo, outro para ser negativo, a coisa virava, ficava muito simples, a gente trabalhava com escalar, né? E aí realmente em uma dimensão, quando o módulo da velocidade não mudava, o ΔV sempre dava zero e a aceleração era zero. Mas aqui vai ser diferente, como eu vou mostrar para vocês. Vamos tentar perceber o que acontece com o ΔV do instante T0 para o instante T. Então, eu tenho que pegar o vetor V final e subtrair do vetor velocidade inicial. Por que eu quero olhar para o ΔV? Porque a aceleração vetor é ΔV vetor dividido por ΔT. Então eu quero ver se esse ΔV, o que vai acontecer com ele, se ele vai ser zero, se não vai ser zero, se vai para onde que ele vai apontar. Bom, então eu vou ter que subtrair um vetor do outro. Lá atrás na aula de vetores, eu ensinei para vocês que quando você tem que fazer uma subtração vetorial, você usa a seguinte malandragem. Você transforma o menos em mais e inverte o vetor que você quer subtrair. Então, em vez de você fazer V menos V0, você pode pegar o oposto de V0, invertendo ele, e fazer a soma. Então, somar com o oposto é equivalente a fazer a subtração. E aí, a soma, a gente já está careca de saber como faz. Desenha o primeiro vetor, onde termina o primeiro, você desenha o segundo, e o vetor soma vai do início do primeiro ao fim do segundo. Então, olha que interessante, o vetor ΔV aqui, do instante T0 até o instante T, ele é um vetor que aponta, está na vertical para baixo. E aí, se você pensar na aceleração média, neste intervalo de tempo, olha, eu estou pegando um intervalo de tempo grande. Então, isso é aceleração média, tá? Para ser aceleração, eu teria que pegar esse intervalo de tempo tendendo a zero. Então, a aceleração média aqui vai ser ΔV vetor, né? O vetor ΔV dividido por ΔT. Como ΔT, gente, é um escalar positivo, a direção e o sentido do vetor aceleração média vai ser a mesma direção e sentido
do vetor ΔV. Então, se eu pegar aqui no ponto médio desse trecho, olha, botar a abelhinha aqui, a aceleração média da abelhinha vai apontar para o centro. O que eu quis mostrar para vocês aqui? Que neste trecho do movimento circular, mesmo com o módulo da velocidade constante, ainda assim existe um vetor aceleração. E esse vetor aceleração, neste caso aqui, apontou para o centro da curva. É claro que para a gente falar de aceleração e não aceleração média, eu teria que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mas considerando um intervalo de tempo muito pequenininho. Bom, muito difícil fazer isso no ensino médio, mas se eu fizer, imaginar um intervalo de tempo muito pequenininho, é claro que esse arco aqui vai encolher bastante, né? A abelha vai andar muito pouco, um intervalo de tempo muito curto, mas se eu faço isso, eu vou ter ainda a seguinte conclusão: o vetor aceleração vai sempre apontar para o centro da curva. Então, no caso geral, você tem aqui a abelha fazendo um movimento circular uniforme, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, e o vetor aceleração, ele sempre vai apontar para o centro da curva. Então, é por esse motivo, pelo fato do vetor aceleração sempre apontar para o centro da curva, que a gente vai chamar essa aceleração de agora em diante de aceleração centrípeta, ou seja, a aceleração que aponta para o centro. Então é isso, né? Agora, é a mesma aceleração que a gente está acostumado, ΔV sobre ΔT, só que vetorialmente falando. E agora, para o movimento circular, fica uma situação nova, né? Que vocês não estão acostumados. E essa aceleração, gente, ela não muda o módulo da velocidade, tanto é que no movimento circular uniforme o módulo é constante, mas essa aceleração ela é responsável por alterar a direção do vetor velocidade. E o módulo dessa aceleração, não tem como mostrar para vocês no ensino médio, vocês vão ter que acreditar, né? Mas o módulo dessa aceleração vai ser dado pelo módulo da velocidade ao quadrado dividido por r. Então essa abelhinha aqui está voando, em movimento circular uniforme, ela tem uma velocidade v e o círculo tem raio r. Então se você pegar v ao quadrado e dividir por r, isso vai te dar um número que representa a aceleração centrípeta. Agora muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque antigamente, em movimento retilíneo, quando a aceleração era 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, qual que era a conclusão? Era que o módulo da velocidade aumentava ou diminuía, né, dependendo se está acelerando, freando. A conclusão era que a velocidade variava 2 metros por segundo, né, no seu módulo, tinha uma variação de 2 metros por segundo a cada segundo. Agora, o número que sair dessa conta aqui, gente, não tem nada a ver com variação do módulo, mesmo porque o módulo da velocidade é constante para esse caso, né? Então esse número tem a ver com a mudança de direção da velocidade. Quanto maior for esse número dessa conta, significa que mais rapidamente, né, tá variando a direção desse vetor velocidade. Então é isso. Uma pergunta aqui. Se no movimento circular uniforme a aceleração aponta para o centro, o que eu posso dizer sobre a força resultante? Cuidado! Se a gente for para a nossa intuição, pode sair qualquer coisa. Mas quem tem que responder isso são as leis de Newton. Então eu tenho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E essa lei, vetorialmente falando, ela tem uma informação muito importante. Como a massa é um escalar positivo, e o F resultante é um vetor, e a aceleração também é um vetor, essa lei diz para a gente que o vetor força resultante e o vetor aceleração sempre, obrigatoriamente, possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Isso é uma consequência da lei de Newton. Então, se a aceleração aponta para o centro, obrigatoriamente a força resultante também aponta para o centro. E aí você pode estar se perguntando, né, numa abelha voando,
Então existe uma força resultante apontando para o centro? Se ela estiver voando em movimento circular uniforme, sim. Mas aí você pode estar se perguntando, mas de onde vem essa força fantasmagórica, né, que faz a abelhinha voar? Ora, vamos primeiro pensar no caso mais simples. Se a abelha está parada no ar, a resultante ela tem aceleração zero, equilíbrio, a resultante tem que ser zero. Ela tem uma força-peso para baixo. Se a resultante é zero, tem que ter uma força para cima. De onde vem essa força para cima que cancela o peso? Vem da batida de asa da abelha, da interação da asa dela com o ar. A abelha, ao bater a asa, empurra o ar para baixo. Isso é problema do ar, mas pela ação e reação, o ar empurra a abelha para cima. E é essa força que equilibra o peso. Então, se a abelha, ao girar em movimento circular uniforme, a física diz que a resultante obrigatoriamente aponta para o centro, o que isso significa? De alguma forma, a abelha vai ter que rebolar a batida de asa dela para que nessa interação da asa com o ar sempre tenha uma resultante direcionada para o centro que permita essa abelha fazer o movimento circular uniforme. Então é isso. Vamos só recapitular aqui. F igual a MA, a gente pode escrever como no lugar do resultante você coloca a força centrípeta para reforçar esse caráter de apontar para o centro, né? E no lugar da aceleração a gente escreve a aceleração centrípeta. Isso é a segunda lei de Newton para o caso particular do movimento circular uniforme. Eu sei que tanto a aceleração quanto a resultante apontam para o centro. E eu posso, se o módulo da aceleração centrípeta é v² sobre r, eu posso substituir e chegar que a força centrípeta vai ser m, e aqui no lugar do a, v² sobre r. Então você tem uma expressão matemática para a força centrípeta. Lembrando que a força centrípeta ela é a força resultante que vai apontar para o centro nesse caso. Agora, quem vai ser a força resultante fisicamente? Vai ser o peso? Vai ser a normal? Vai ser uma corda? Vai ser o ar que vai empurrar a asa da abelha? Vai ser sei lá o que? Cada caso é um caso e você tem que interpretar. Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui você tem um carro da Fórmula Cefast, uma equipe de competição bacana aí do Cefet. Tá aí o Facebook deles. E vamos pegar aqui um momento que esse carro está fazendo uma curva, tá? Se esse carro está fazendo uma curva, eu posso considerar que neste trecho da curva é como se ele estivesse fazendo um movimento circular uniforme. Então, se ele está fazendo um movimento circular uniforme, tem que existir uma força resultante que aponta para o centro da curva. Então, é esse vetor laranja aqui, força centrípeta. E aqui eu fiz o vetor velocidade, né? Sempre tangente à trajetória, alinhado com o carro aqui. Agora você pode se perguntar, de onde que vem a força resultante aponta para o centro? Ok, mas fisicamente tem que ter alguém então puxando o carro para o centro. Quem é? E aí vamos analisar. Pode ser o peso do carro? Não, porque o peso do carro é um vetor que atua na vertical, para baixo. Não tem como um vetor na vertical apontar para o centro. Pode ser a força normal? Também não, porque a normal é uma força também vertical que aponta para cima. Tanto o peso quanto a normal, que nesse caso vão inclusive se equilibrar, né, na direção vertical, elas não têm como puxar o carro para o centro, porque elas estão numa direção perpendicular à direção que eu preciso. Agora, de onde que sobrou aí? A única força capaz de empurrar o carro para o centro, para permitir o carro de fazer a curva, é o atrito. Mas como? Ora, o carro tem uma inércia, então a tendência dele é de seguir em linha reta. Como tem o atrito, o carro ele vai tender, né, a empurrar o chão, a pista, para fora da curva. Pela ação e reação, o chão, o atrito, empurra o carro para dentro da curva. Então é a força de atrito que permite o carro de fazer a curva. Esse atrito é estático ou cinético? Se tiver tudo certo e o carro não derrapar, né, não deslizar o pneu, dando tudo certo, não ocorrendo esse deslizamento, o atrito ele é estático, né, porque o estático cinético tem a ver com o par de superfícies, se desliza ou não.
Vamos ver outro exemplo aqui. A Lua girando em torno da Terra. Vamos considerar uma aproximação do movimento da Lua ser movimento circular uniforme. Então tem que ter uma força resultante apontando para o centro. A força centrípeta aponta para o centro. Mas fisicamente tem que ter algo puxando a Lua para o centro. Quem é esse alguém? A força gravitacional com que a Terra atrai a Lua, né? Assim como a Terra te atrai e tem o seu peso, né? A Terra também atrai a Lua, tem o peso da Lua. Então seria a força gravitacional. Vamos ver outro exemplo aqui. Um garotinho aqui girando uma pedra com barbante, né? Então qual é a força aqui? A resultante aponta para o centro, a centrípeta aponta para o centro, mas fisicamente quem é a força que pode estar puxando essa pedra para o centro? No caso aqui é o próprio barbante, é a força de tração do barbante. Então aí são exemplos. Então fazer um breve resumo da ópera aqui, ó. Se você está no movimento circular uniforme, você tem que tanto a aceleração quanto a força resultante apontam para o centro, e por isso a gente passa a chamá-las de centrípetas. A gente reescreve a segunda lei de Newton, reforçando esse caráter de apontar para o centro, né? O módulo da aceleração centrípeta é v² sobre r, o que faz com que a força centrípeta, que é simplesmente ma, vire mv² sobre r. Uma coisa importante, a força centrípeta, ela não é um novo tipo de força, fisicamente falando, como o peso, o atrito, a normal, enfim. A força centrípeta, ela não é uma nova força física. Ela é simplesmente a resultante. A resultante, num caso especial, onde eu sei que ela sempre aponta para o centro. Quando um objeto faz uma curva, eu preciso ter uma força apontando para o centro. Então ela é a resultante. Mas aí você se pergunta, beleza, mas quem vai fazer o papel dela? Aí, meus amigos, minhas amigas, cada caso é um caso. Então você tem que, em cada caso, desenhar o diagrama de forças e ver quais forças estão naquela direção que aponta para o centro. A resultante das forças que estão ao longo dessa direção que aponta para o centro da curva, são essas forças que vão fazer o papel da força centrípeta. As forças que estão numa direção perpendicular a isso, né, elas não conseguem contribuir com nada. Então cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado, uma tarefinha tranquila e um abraço para todos.